pessoal, vamos a mais uma aula de estatística. O assunto principal hoje é moda. Eu vou utilizar o exercício 15 da página 5, que diz assim: o radar da Polícia Rodoviária registrou as velocidades de 50 veículos em uma rodovia. Obtém-se os seguintes dados, e a tabela com as velocidades em km por hora. E nós vamos então determinar a moda em milésimos. O que é a moda? É a velocidade que mais ocorreu durante a pesquisa da Polícia Rodoviária. Primeiro passo, procurar a menor velocidade, que é 35,9 km por hora, a maior velocidade 90,6 km por hora. Nós temos um total de 50 automóveis participando da pesquisa. Com isto e com a fórmula do intervalo de classe, eu consigo fazer xmax menos xmin, que é 90,6 menos 35,9, sobre 3,33, que multiplica o logaritmo de 50 mais 1. Efetuando as partes desta expressão, vou encontrar, e é o que acontece na grande maioria, um número decimal. Nós aqui combinamos em sala de só usar a parte inteira. A gente nunca vamos utilizar só o 8. Como eu sei agora que o intervalo de classe é 8, eu consigo montar estas classes. Eu começo no 35,9, mais 8 dá 43,9, mais 8, 51,9, mais 8, 59,9, mais 8, 67,9, mais 8, 75,9, mais 8, 83,9. Eu tenho que fazer minha tabela até que o número 90,6 esteja fazendo parte. Na próxima classe, vai até 91,9, já estão todos os elementos participantes. Eu tenho um total aí de 50 valores, e como nós já fizemos no exercício anterior, nós vamos procurar e distribuir aquelas 50 velocidades, cada uma dentro das suas classes. E aí obtemos essa sequência. 2 automóveis na primeira classe, 1 automóvel na segunda, 1 automóvel na terceira classe, 5 automóveis na quarta classe, 10 automóveis na quinta classe, 29 na sexta classe e 2 na última. Como o objetivo aqui é o cálculo da moda, qual é a classe de maior frequência? Aquela que tem 29 automóveis, ou seja, a tendência deste grupo que foi pesquisado é ter velocidade que vai de 75,9 a 83,9 km por hora. A fórmula de Xuber nos ajuda a encontrar o valor modal, que seria a maior frequência de velocidades entre 75,9 e 83,9, que é chamado de valor modal. Olhando para a fórmula, você precisa do limite inferior, a frequência da classe, a frequência anterior, a frequência posterior, o intervalo de classe e o limite inferior. Temos todos esses valores. Eu vou substituir todos daí na fórmula e a gente vai olhar com mais calma. Limite inferior é o 75,9, o menor limite da classe modal. Frequência da classe modal, nós temos 29, menos frequência anterior à classe modal. A nossa classe modal é aquela de maior frequência, que é o 29, menos o que vem antes, menos 10. No denominador, esse 2, que é uma constante, tá? 2 vezes a frequência modal, 2 vezes 29, menos a frequência anterior, menos o 10, menos a frequência posterior. Nós temos aqui na nossa tabela que a frequência posterior é 2. Está ali. Vezes o intervalo de classe, que a gente já calculou, 8. Nesta expressão eu já posso resolver o numerador, 29 menos 10, e também 2 vezes 29. Os demais valores ficam esperando a sua vez de participar na expressão. É o 75,9 mais 29 menos 10, 19. 2 vezes 29, 58. O menos 10 continua aqui. O menos 2 também. E o vezes 8 fica esperando a vez de participar. Vou agora resolver em vários passos o denominador. Seria então a próxima atividade fazer 58 menos 10. O restante permanece, tá? Dá 48. Claro que a gente já pode fazer direto, mas aqui eu vou fazer passo a passo. Agora eu teria que resolver 48 menos 2, dá 46. Bom, eu tenho então 75,9 mais 19 sobre 46 vezes 8. Vamos efetuar essa multiplicação, que é, então, 19 vezes 8, 152.
Vamos agora dividir 152 por 46, ou seja, a multiplicação e a divisão, ela tem preferência em relação a esta soma. Então agora a gente primeiro vai dividir, o 75,9 permanece, mais 152 sobre 46, dá uma divisão com uma dízima periódica, né, com números decimais. Vou fazer a adição desses dois valores, e aí nós temos que atentar. O exercício pede a resposta em milésimos, ou seja, 3 casinhas após a vírgula. Então a resposta é 79.204. Este é o processo para o cálculo da moda que vocês precisam aplicar para todos os exercícios que estão na página 15, que vai do número 1 ao número 8. Até a próxima!